Ela humilhou uma mulher pobre na boutique de luxo, achando que estava fazendo seu trabalho. Mas o que essa vendedora arrogante não sabia é que havia outra pessoa na loja, vestida de forma simples, observando tudo em silêncio. E quando essa desconhecida revelou quem realmente era, a vendedora perdeu tudo em questão de minutos. Esta é a história real de uma vingança que chocou o mundo do luxo. Mas antes de você descobrir quem era essa mulher misteriosa e como ela destruiu a carreira da vendedora arrogante, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você ama histórias de justiça sendo feita e gente arrogante sendo colocada em seu lugar, clica no inscrever agora e ativa o sininho porque você não vai querer perder o final dessa história. Prepara o coração, porque o que aconteceu foi épico. O salão principal da boutique Maison Lumière resplandecia com lustres de cristal baccarat e vitrines que exibiam vestidos cujos preços começavam em 5 dígitos. Era uma tarde de quinta-feira, e Beatriz Almeida entrou timidamente pela porta de vidro, sentindo-se imediatamente deslocada entre o mármore italiano e o perfume francês que permeava o ar. Ela usava um vestido simples de algodão, sandálias rasteiras compradas em uma loja de departamentos, e carregava uma bolsa modesta que havia sido presente de aniversário do marido. Beatriz estava ali por um motivo específico. Em 2 semanas, seria o aniversário de casamento de seus pais, e ela queria surpreendê-los com um jantar em um restaurante elegante. Para a ocasião, precisava de um vestido apropriado, algo que a fizesse sentir-se confiante e bonita, mesmo que por uma noite. Ela havia economizado durante 6 meses, guardando cada real possível de seu salário como professora de escola pública. Com licença, Beatriz chamou suavemente, aproximando-se do balcão onde uma vendedora examinava as unhas perfeitamente feitas com desinteresse evidente. A mulher, que usava um crachá identificando-a como Patrícia, consultora de estilo, ergueu os olhos lentamente, avaliando Beatriz da cabeça aos pés com um olhar que não escondia o desdém. Sim, a palavra saiu arrastada, carregada de impaciência mal disfarçada. Eu gostaria de ver alguns vestidos para uma ocasião especial, Beatriz disse, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo que sentia crescer em seu estômago. Patrícia soltou uma risada curta e seca. Querida, você está ciente de que está é a Maison Lumière, não é? Nossos vestidos começam em 15 mil reais. Talvez você esteja procurando algo mais acessível? Há uma loja de departamentos a 3 quadras daqui. O tom condescendente era inconfundível. Beatriz sentiu o calor subir por seu pescoço, mas manteve a compostura. Estou ciente dos preços. Eu economizei especificamente para comprar aqui. Economizou. Patrícia repetiu, fazendo a palavra soar como algo ridículo. Ela trocou olhares com outra vendedora que se aproximava, e ambas compartilharam um sorriso zombeteiro. Olha, vou ser honesta com você porque não quero perder seu tempo nem o meu. Esta boutique atende uma clientela muito específica. Mulheres que não precisam economizar para comprar um vestido. Mulheres que chegam aqui em carros com motorista, que têm cartões Black, que vestem marcas de luxo todos os dias, não apenas para ocasiões especiais. Outras clientes na loja começaram a perceber a interação. Beatriz sentia múltiplos pares de olhos sobre ela, julgando, avaliando, confirmando as palavras cruéis de Patrícia. Além disso, Patrícia continuou, sua voz agora alta o suficiente para que todos na boutique pudessem ouvir claramente: nossos vestidos exigem um certo tipo físico. Precisam de pessoas que cuidam da aparência, que frequentam academias, que fazem tratamentos estéticos. Não é por mal, mas você simplesmente não tem o perfil da nossa marca. Seria desperdiçar um vestido caríssimo em alguém que, francamente, não saberia nem como usá-lo adequadamente. As lágrimas ardiam nos olhos de Beatriz, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não daria a essa mulher horrível a satisfação de vê-la chorar. Entendo, ela conseguiu dizer, sua voz mal passando de um sussurro. Desculpe ter tomado seu tempo. Enquanto Beatriz se virava para sair, a cabeça baixa e as bochechas queimando de humilhação, ela não percebeu a mulher que observava toda a cena de um canto discreto da boutique. A observadora usava jeans desbotados, uma camiseta branca simples e tênis gastos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo descomplicado, sem maquiagem, sem joias visíveis. Aos olhos de qualquer um, ela parecia tão deslocada quanto Beatriz. Mas havia algo em seus olhos, uma intensidade fria e calculista, que sugeria que aquela mulher aparentemente comum era muito mais do que aparentava.
Beatriz mal conseguiu conter as lágrimas até chegar ao estacionamento do shopping. Ela se apoiou contra uma coluna de concreto, finalmente permitindo que a humilhação a dominasse. Soluços sacudiam seu corpo enquanto ela revivia cada palavra cruel, cada olhar de desprezo. Como alguém podia ser tão cruel? Tão completamente desprovido de empatia? Com licença, uma voz suave disse atrás dela. Você está bem. Beatriz se virou rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão, constrangida por ter sido vista naquele estado. A mulher que se aproximava era a mesma que havia observado a cena na boutique. Jeans simples, camiseta branca, aparência completamente ordinária. Mas havia gentileza genuína em seus olhos castanhos. Estou bem, Beatriz mentiu automaticamente, sua voz ainda trêmula. Só um dia difícil. A mulher se aproximou mais, mantendo uma distância respeitosa mas oferecendo um lenço de papel que tirou de uma pequena bolsa de lona. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Aquela vendedora foi absolutamente horrível com você. Ninguém merece ser tratado assim. Beatriz aceitou o lenço gratamente, limpando o rosto. Acho que ela estava certa, de certa forma. Eu realmente não pertenço a um lugar como aquele. Foi tolo da minha parte pensar que poderia. Não, a mulher disse com firmeza surpreendente. Ela estava completamente errada. Dinheiro não dá a ninguém o direito de humilhar outras pessoas. E definitivamente não determina o valor de alguém. Havia algo na maneira como ela falava, uma autoridade quieta, uma convicção inabalável, que fez Beatriz realmente olhar para ela pela primeira vez. Apesar das roupas simples e da falta de adornos, havia uma elegância natural na postura da mulher, uma confiança tranquila que não dependia de marcas caras ou aparências extravagantes. Obrigada, Beatriz disse sinceramente. Eu sou Beatriz. Prazer, Beatriz. Pode me chamar de Carol, a mulher respondeu com um sorriso caloroso. Olha, sei que acabamos de nos conhecer e isso pode parecer estranho, mas, você tem alguns minutos? Gostaria de tomar um café com você. Minha conta. Beatriz hesitou. Ela geralmente era cautelosa com estranhos, mas havia algo genuíno em Carol que a fazia sentir-se segura. E honestamente, após a humilhação na boutique, a gentileza de uma pessoa desconhecida parecia um bálsamo para sua alma ferida. Tudo bem, ela concordou. Um café seria bom. Elas foram a uma cafeteria simples no próprio shopping, muito diferente dos estabelecimentos chiques dos andares superiores. Carol insistiu em pagar 2 cappuccinos e pedaços de bolo de chocolate. Enquanto se sentavam em uma mesa de canto, Carol perguntou, então, conte-me sobre você. O que faz você trabalhar? Beatriz, ainda um pouco desconfiada mas sentindo-se estranhamente confortável, começou a falar. Contou sobre seu trabalho como professora de literatura em uma escola pública na periferia, sobre como amava ver os olhos de seus alunos se iluminarem quando descobriam o poder das palavras. Falou sobre seu marido, Daniel, que trabalhava como enfermeiro em um hospital público e fazia turnos extras para ajudar nas contas. Explicou sobre o aniversário de casamento de seus pais e como havia economizado durante meses para dar-lhes um presente especial. Eles sacrificaram tanto por mim, Beatriz disse, sua voz carregada de emoção. Meu pai trabalhou como zelador, minha mãe como empregada doméstica. Eles nunca tiveram luxos, nunca jantaram em restaurantes elegantes, nunca usaram roupas caras. Mas me deram educação, amor, valores. Eu queria, apenas uma vez, fazê-los sentir-se especiais da maneira que o mundo valoriza. Sei que é superficial, mas... Não é superficial, Carol interrompeu gentilmente. É amor. E não há nada de errado em querer celebrar as pessoas que amamos. Elas conversaram por quase 1 hora. Carol fazia perguntas, ouvia atentamente, compartilhava histórias próprias de forma vaga mas calorosa. Beatriz se viu abrindo-se de maneiras que raramente fazia com estranhos. Quando finalmente se preparavam para se despedir, Carol pegou seu telefone e digitou algo rapidamente. Beatriz, posso te pedir um favor? Sei que isso vai soar muito estranho, mas, confia em mim. Beatriz, intrigada mas curiosa, assentiu. Depende do favor. Carol sorriu. Amanhã, sexta-feira, às 3 da tarde, quero que você volte à Maison Lumière. Entre pela porta principal e pergunte pela gerente geral. Diga que tem um compromisso agendado. O quê?
Por que eu faria isso? Beatriz perguntou, confusa. Depois do que aconteceu hoje, é o último lugar onde quero estar. Eu sei, e entendo completamente. Mas me dá essa chance. Prometo que vale a pena. E se por qualquer razão você se sentir desconfortável, pode sair imediatamente. Sem pressão nenhuma. Havia algo no olhar de Carol, uma promessa silenciosa, um plano por trás daqueles olhos calmos, que fez Beatriz concordar contra toda sua lógica. Está bem. 3 da tarde, amanhã. Carol apertou sua mão calorosamente. Obrigada por confiar em mim. Ah, e Beatriz? Vista exatamente o que usou hoje. O mesmo vestido, as mesmas sandálias. É importante. Enquanto Beatriz se afastava, completamente confusa mas estranhamente esperançosa, Carol permaneceu na cafeteria por mais alguns minutos. Ela pegou seu telefone e fez uma ligação. Rodrigo? Sou eu. Preciso que você organize algo para amanhã de tarde. A voz do outro lado era masculina, profissional. Claro, Dona Carolina. O que precisa? Quero que convoque uma reunião extraordinária do Conselho Executivo do Grupo Almeida Holdings para as 2:30 da tarde, na sala de conferências da Maison Lumière. Todos os executivos presentes, incluindo a diretora de Recursos Humanos e o chefe do departamento jurídico. E Rodrigo, não aceite desculpas. Quero todos lá. Entendido. Posso perguntar o motivo? Vamos fazer uma pequena limpeza na empresa, Carolina disse, sua voz adquirindo um tom de aço. E uma lição sobre respeito e dignidade humana. Vejo você amanhã. Ao desligar, Carolina Almeida Tavares, herdeira única do Grupo Almeida Holdings, um conglomerado empresarial avaliado em bilhões que incluía a cadeia de boutiques de luxo Maison Lumière, hotéis 5 estrelas, e investimentos em dezenas de empresas, permitiu-se um sorriso pequeno mas determinado. Aos 32 anos, Carolina havia herdado o império do pai 3 anos antes, após sua morte súbita. Desde então, ela havia se esforçado para humanizar os negócios da família, implementando políticas de responsabilidade social, salários justos e tratamento digno de funcionários e clientes. Mas claramente, algumas partes da empresa ainda operavam com a mentalidade antiga, elitista, excludente, cruel. E isso estava prestes a mudar. Carolina não usava seu sobrenome publicamente. Evitava eventos sociais, recusava-se a aparecer em revistas de celebridades, e intencionalmente vestia-se de forma simples quando saía em público. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que o verdadeiro caráter das pessoas só é revelado quando elas acreditam que você não tem poder sobre elas. E hoje, Patrícia havia revelado seu caráter completamente. Pior ainda, ela havia feito isso em uma boutique que levava o nome da família de Carolina, manchando a reputação que a falecida matriarca da família, Lumière Almeida, havia construído com base em elegância, mas também em graça e inclusão. Isso não ficaria sem consequências. Carolina passou o resto da tarde e a noite seguinte planejando meticulosamente cada detalhe do que aconteceria no dia seguinte. Ela revisou políticas de atendimento ao cliente, documentação de treinamento de funcionários, e o histórico de reclamações da boutique específica. O que descobriu a deixou ainda mais furiosa. Patrícia não era uma funcionária isolada com mau comportamento. Havia múltiplas reclamações de outros clientes sobre tratamento discriminatório, todas arquivadas e ignoradas pela gerência local. O problema era sistêmico, e precisava de uma intervenção drástica. Beatriz acordou na sexta-feira com um nó no estômago. Parte dela queria simplesmente não aparecer na boutique, esquecer o convite estranho de Carol e seguir com sua vida. Mas outra parte, talvez a parte que ainda ardia com a humilhação do dia anterior, a empurrava em frente. Daniel, seu marido, notou sua ansiedade durante o café da manhã. Você está bem? Parece preocupada. Beatriz havia contado a ele sobre o incidente na boutique na noite anterior, e ele havia ficado furioso, querendo imediatamente fazer uma reclamação formal. Ela o havia acalmado, dizendo que não valia a pena. Agora, ela lhe contou sobre o encontro com Carol e o pedido estranho. Parece suspeito, Daniel disse, franzindo a testa. Uma estranha que te pede para voltar ao lugar onde você foi humilhada? Não sei, Bia. Pode ser algum tipo de pegadinha cruel. Eu pensei nisso também, Beatriz admitiu. Mas havia algo nela, Dan. Algo genuíno. E honestamente, o que é o pior que pode acontecer?
Eles me humilham de novo? Já passei por isso ontem. Daniel segurou sua mão através da mesa. Se você vai, eu vou com você. Não, Beatriz disse firmemente. Você tem o turno no hospital. E além disso, preciso fazer isso sozinha. Seja lá o que for. Às 2h45 da tarde, Beatriz estava parada do lado de fora da Maison Lumière, as mesmas roupas simples do dia anterior, o coração batendo acelerado. Ela respirou fundo 3 vezes, juntou toda sua coragem, e empurrou a porta de vidro. O interior da boutique estava diferente. Havia menos clientes que no dia anterior, mas havia um grupo de pessoas internos de negócios reunidas em uma área que parecia ser um escritório nos fundos, visível através de paredes de vidro. A mesma vendedora de ontem, Patrícia, estava atrás do balcão. Quando viu Beatriz entrar, seu rosto se contorceu em uma expressão de surpresa e irritação. Você de novo? Patrícia disse, sua voz já carregada de desdém. Eu não fui clara ontem. Esta loja não é para eu tenho um compromisso agendado, Beatriz interrompeu, sua voz surpreendentemente firme. Com a gerente geral. Às 3 horas. Patrícia soltou uma gargalhada desagradável. Um compromisso? Com a gerente geral? Querida, você está delirando. A senhora Andrade não recebe pessoas que simplesmente aparecem da rua, especialmente não pessoas como você. Agora, se você não sair voluntariamente, vou ter que chamar a segurança. Isso não será necessário, Patrícia. A voz veio de trás, firme e gelada. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos elegantemente penteados, usando um terno Chanel impecável, emergia do escritório de vidro. Seu rosto estava pálido, e ela lançou um olhar de advertência severa para Patrícia antes de se dirigir a Beatriz com uma expressão que tentava ser profissional mas não conseguia esconder o nervosismo. Senhorita Beatriz Almeida. Meu nome é Margarete Andrade, gerente-geral desta unidade. Por favor, me acompanhe. Patrícia ficou boquiaberta, claramente chocada. Ela observou, estupefata, enquanto a gerente-geral pessoalmente escoltava a mulher que ela havia expulsado no dia anterior para o escritório privativo nos fundos. A sala de conferências estava lotada. Pelo menos 12 pessoas em trajes formais de negócios estavam sentadas ao redor de uma mesa de mogno polido, todos com expressões sérias. Laptops estavam abertos, documentos empilhados, e uma atmosfera de tensão permeava o ar. E ali, na cabeceira da mesa, estava Carol. Exceto que ela não estava mais usando jeans e camiseta. Ela usava um terno de corte impecável em tom marfim, cabelos soltos caindo em ondas profissionais sobre os ombros, uma maquiagem sutil mas perfeita realçando seus traços. Ela parecia simultaneamente a mesma pessoa e alguém completamente diferente. A transformação era chocante. Beatriz, Carolina disse, levantando-se e sorrindo calorosamente. Obrigada por vir. Por favor, sente-se aqui ao meu lado. Beatriz permaneceu paralisada por um momento, seu cérebro lutando para processar a transformação da mulher à sua frente. Carol, ou quem quer que ela realmente fosse, mantinha o mesmo sorriso gentil, mas havia uma autoridade inegável em sua postura agora que estava ausente no dia anterior. Eu não entendo, Beatriz conseguiu dizer, sua voz fraca. Carol? O que está acontecendo? Por favor, sente-se, Carolina repetiu, indicando uma cadeira confortável ao lado da sua. Sei que está confusa, e vou explicar tudo. Mas primeiro, gostaria de fazer as apresentações adequadas. Beatriz se sentou hesitantemente, sentindo todos os olhos na sala sobre ela. Carolina permaneceu de pé, comandando a atenção da sala sem esforço. Meu nome completo é Carolina Almeida Tavares. Sou a presidente e proprietária majoritária do Grupo Almeida Holdings, que inclui a cadeia de boutiques Maison Lumière. O choque no rosto de Beatriz deve ter sido evidente, porque Carolina colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Eu sei. Ontem, quando nos conhecemos, eu não estava sendo completamente honesta sobre quem sou. Mas tudo o que compartilhei sobre meus sentimentos e valores era verdadeiro. Ela se virou para o grupo na mesa. Para aqueles que ainda não sabem, ontem à tarde, esta boutique foi palco de um incidente grave de discriminação e humilhação pública. Uma funcionária, Patrícia Mendes, tratou a senhorita Beatriz Almeida com desdém, desrespeito e crueldade flagrantes, unicamente porque julgou sua aparência e presumiu sua situação financeira.
Ela ridicularizou a senhorita Almeida publicamente, sugeriu que ela não tinha o tipo físico adequado para nossos vestidos, e basicamente a expulsou da loja. Carolina pressionou um botão em um controle remoto, e uma tela na parede se iluminou, mostrando footage de segurança do incidente do dia anterior. A sala assistiu em silêncio constrangido enquanto a cena se desenrolava, cada palavra cruel de Patrícia capturada em áudio cristalino, cada olhar de desprezo visível em alta definição, e o rosto de Beatriz gradualmente se enchendo de humilhação. Quando o vídeo terminou, o silêncio na sala era absoluto. Carolina deixou o peso do que todos haviam testemunhado afundar por um momento antes de continuar. Esta empresa foi fundada por minha avó, Lumiere Almeida, uma mulher que emigrou da França com apenas uma mala de roupas e um sonho. Ela construiu este império baseada em um princípio fundamental: elegância não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre como você trata outras pessoas. Dignidade, respeito e graça eram os pilares da filosofia dela. Sua voz ganhou uma aresta de aço. O que testemunhamos ontem é a antítese absoluta de tudo que minha avó representava. Pior ainda, ao revisar os registros, descobri que este não é um incidente isolado. Esta boutique específica tem múltiplas reclamações arquivadas sobre tratamento discriminatório, por raça, por aparência física, por percepção de classe social. E todas essas reclamações foram sistematicamente ignoradas pela gerência local. Margarete Andrade empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Ela abriu a boca para falar, mas Carolina ergueu uma mão, silenciando-a. Senhorita Andrade, revisarei sua participação nessa negligência em breve. Mas primeiro, quero que todos nesta sala entendam algo com absoluta clareza. Carolina se virou para Beatriz, e sua expressão suavizou. Beatriz é uma professora de literatura que dedica sua vida a educar crianças em uma das comunidades mais carentes desta cidade. Ela trabalha em condições difíceis, com recursos limitados, mas escolhe estar lá porque acredita no poder transformador da educação. Seu marido é enfermeiro em um hospital público, salvando vidas diariamente. Juntos, eles mal conseguem pagar as contas, mas encontram maneiras de ajudar seus alunos e pacientes que têm ainda menos do que eles. Sua voz encheu-se de emoção genuína. Ontem, Beatriz entrou nesta boutique com dinheiro honestamente economizado ao longo de 6 meses, querendo comprar um vestido para celebrar seus pais, pessoas que sacrificaram tudo para lhe dar uma educação. E foi tratada como lixo. Foi julgada, ridicularizada e expulsa, não por qualquer ação sua, mas simplesmente porque sua aparência não correspondia ao estereótipo elitista de clientela apropriada. Carolina fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. Agora Carolina continuou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada, vamos discutir consequências. Rodrigo, ela acenou para um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros e expressão severa. Por favor, apresente os achados do departamento jurídico. Rodrigo, evidentemente o chefe do departamento legal, abriu uma pasta grossa. Após revisão dos últimos 18 meses de operação desta unidade específica, identificamos 47 reclamações formais e informais relacionadas a tratamento discriminatório. Dessas, 23 envolvem a funcionária Patrícia Mendes diretamente. Outras 17 envolvem comportamento similar de outros membros da equipe de vendas. E todas, sem exceção, foram arquivadas pela gerência local sem investigação adequada ou ação corretiva. Ele pausou, virando uma página. Além disso, identificamos 3 casos onde clientes pertencentes a grupos protegidos por leis antidiscriminação, incluindo uma mulher negra, um homem em cadeira de rodas, e uma mulher usando hijab, foram especificamente desencorajados de fazer compras com linguagem que pode ser caracterizada como discriminação ilegal. Cada um desses casos potencialmente expõe a empresa a processos judiciais significativos. Margarete Andrade finalmente encontrou sua voz, embora trêmula. Eu não estava ciente da extensão. Algumas reclamações foram trazidas à minha atenção, mas sempre achei que eram mal entendidos, que os clientes estavam sendo sensíveis demais, que clientes estavam sendo sensíveis demais. Carolina interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Senhorita Andrade, quando múltiplas pessoas relatam tratamento degradante, o problema não são os clientes. O problema é a cultura que você, como gerente, cultivou e permitiu florescer. Ela se virou para a mulher sentada à sua direita, uma senhora de cabelos brancos usando óculos e expressão séria. Doutora Silveira, da perspectiva de recursos humanos,
Qual é sua avaliação? A doutora Silveira ajustou seus óculos. Falha de liderança sistêmica. A gerência local criou e perpetuou uma cultura tóxica que valoriza preconceito e elitismo sobre os valores fundamentais da empresa. Recomendo reestruturação completa da equipe gerencial e treinamento obrigatório sobre diversidade, inclusão e atendimento ao cliente para todos os funcionários. Além disso, implementação de um sistema de denúncias independente que não passe pela gerência local. Carolina assentiu. Concordo completamente. E vamos implementar essas mudanças, começando hoje. Ela pegou uma pasta que estava diante dela e a abriu. Margarete Andrade, você está demitida por justa causa, efetiva imediatamente. Falhou em suas responsabilidades básicas de liderança, ignorou problemas sistêmicos sob sua supervisão, e criou um ambiente que contradiz fundamentalmente os valores desta empresa. Margarete ficou lívida. Você não pode, posso e estou fazendo. Seu advogado receberá toda a documentação necessária. Você tem 30 minutos para recolher seus pertences pessoais sob supervisão. Carolina fez um gesto para um segurança que aguardava na porta. Então ela se virou para a tela, onde o vídeo de segurança estava pausado na imagem de Patrícia ridicularizando Beatriz. Quanto a Patrícia Mendes, ela também está demitida por justa causa, efetiva imediatamente. Alguém, por favor, a convoque aqui. Momentos depois, Patrícia entrou na sala de conferências, sua expressão de irritação rapidamente se transformando em confusão ao ver o grupo reunido. Quando seus olhos pousaram em Carolina na cabeceira da mesa, ela franziu a testa, claramente não reconhecendo quem era aquela mulher. Você me chamou, ela disse, dirigindo-se a Margarete, apenas para perceber a expressão devastada no rosto da gerente. Senhorita Mendes, Carolina disse, sua voz gelada. Sou Carolina Almeida Tavares, proprietária desta empresa. Você está demitida por justa causa devido a múltiplas violações de nossa política de atendimento ao cliente e conduta discriminatória documentada. Patrícia piscou, claramente chocada. Demitida? Por quê? Eu não fiz nada de errado. Você humilhou publicamente uma cliente, Carolina interrompeu. Você a julgou pela aparência, fez suposições sobre sua situação financeira, ridicularizou seu corpo, e a expulsou da loja. E conforme nossas investigações revelaram, você fez isso repetidamente com múltiplos clientes ao longo dos meses. Mas ela não tinha perfil. Patrícia protestou, gesticulando na direção de Beatriz. Olhe para ela. Roupas baratas, sem maquiagem, claramente não pertence. Pertence aonde? Carolina cortou, sua voz como gelo. Há um espaço público de comércio onde qualquer pessoa com dinheiro tem direito de entrar e ser tratada com respeito. O silêncio que se seguiu à pergunta de Carolina era denso e carregado. Patrícia abriu e fechou a boca várias vezes, claramente percebendo pela primeira vez a gravidade de sua situação. Seus olhos se moveram freneticamente pela sala, buscando apoio que claramente não viria. Eu estava apenas protegendo os interesses da marca, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz perdendo a arrogância anterior e adquirindo um tom defensivo. Clientes de alto padrão esperam um certo ambiente, uma certa exclusividade. Você pensou errado, Carolina disse firmemente. Deixe-me explicar algo sobre luxo verdadeiro, já que você claramente não entende. Luxo não é sobre excluir pessoas. Luxo não é sobre fazer outros se sentirem pequenos para que você se sinta grande. Luxo real é sobre qualidade, artesanato, serviço excepcional, para todos que entram pela porta. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Minha avó costumava dizer que você pode avaliar o verdadeiro caráter de alguém pela maneira como trata aqueles que não podem fazer nada por eles. Ontem, você revelou seu caráter completamente. E não é bonito. Patrícia tentou uma última vez. Mas a Maison Lumière sempre foi sobre exclusividade, sobre atender a elite. A Maison Lumière é sobre excelência, Carolina corrigiu. Há uma diferença enorme. Excelência significa que nossos produtos são de qualidade superior, que nosso atendimento é impecável, que cada cliente, independente de quem seja, sai daqui sentindo-se valorizado. Exclusividade baseada em humilhar outros não é luxo. É apenas crueldade vestida de sofisticação. Carolina pegou uma pasta e a estendeu para Patrícia. Aqui está sua carta de demissão e a documentação relevante.
Você tem 20 minutos para recolher seus pertences pessoais. E senhorita Mendes, uma última coisa. Patrícia, agora visivelmente tremendo, olhou para Carolina com os olhos marejados. O quê? Espero que você aprenda algo com isso. Espero que, no futuro, você trate cada pessoa que encontrar, independente de como se vestem, de onde vêm, ou quanto dinheiro tem, com a dignidade básica que todo ser humano merece. Porque no final das contas, somos todos apenas pessoas tentando viver nossas vidas da melhor forma possível. Patrícia saiu da sala escoltada por um segurança, seus saltos altos clicando em um ritmo frenético contra o piso de mármore. A porta se fechou atrás dela com um som definitivo. Carolina então se virou para o resto da equipe reunida. Quanto ao restante de vocês, consideram isto um aviso. Vou pessoalmente revisar as operações de cada boutique Maison Lumière no país. Vou falar com funcionários, clientes, fornecedores. E onde quer que eu encontre essa mentalidade tóxica e elitista, haverá consequências severas. Ela pausou, deixando seu olhar percorrer cada rosto na sala. Esta empresa foi construída sobre valores de dignidade, respeito e beleza acessível a todos que a apreciam. Minha avó veio de nada e construiu tudo isso porque pessoas lhe deram uma chance quando outros a desprezaram. Não vou permitir que sua herança seja manchada por preconceito e crueldade. Carolina então suavizou sua expressão e se voltou para Beatriz, que havia permanecido em silêncio durante toda a reunião, claramente em choque. Beatriz, sei que isso foi muito para processar. Lamento que você tenha sido exposta a isso, mas também sou grata, porque você me mostrou um problema que eu não sabia que existia em tal extensão na minha empresa. Beatriz finalmente encontrou sua voz. Eu não sei o que dizer. Tudo isso é surreal. Sei que é. E quero compensá-la adequadamente pelo que passou, se você me permitir. Carolina fez um gesto, e uma assistente entrou carregando vários sacos de grife da Maison Lumière. Estes são alguns dos nossos vestidos mais bonitos, em vários estilos e tamanhos. Gostaria que você escolhesse qualquer um, ou todos, para seu jantar de aniversário com seus pais. Cortesia da casa, naturalmente. Beatriz olhou para os sacos, depois de volta para Carolina. Eu não posso aceitar isso. É demais. Por favor, Carolina insistiu gentilmente. Você entrou nesta loja ontem querendo comprar um vestido para celebrar as pessoas que ama. Esse desejo era puro e bonito. Não deixe que a crueldade de uma pessoa tire isso de você. Além disso, ela adicionou com um sorriso, tecnicamente, agora sou eu quem está pedindo a você que aceite. E como você viu, sou bem teimosa quando quero algo. Apesar de tudo, Beatriz sorriu. Você certamente é. E mais uma coisa, Carolina continuou. Estou estabelecendo um fundo de bolsas de estudo em nome da sua experiência aqui, o Fundo Dignidade. Será dedicado a apoiar professores de escolas públicas que precisam de assistência financeira para continuar seu trabalho vital. Gostaria que você fizesse parte do comitê que seleciona os beneficiários, se estiver interessada. Lágrimas finalmente correram pelo rosto de Beatriz, mas desta vez não eram de humilhação. Eram de gratidão, alívio e uma emoção que ela não conseguia nomear completamente. Sim, eu adoraria. Carolina abraçou Beatriz calorosamente. Obrigada. Por sua graça, sua dignidade, e por me lembrar porque faço o que faço. Quando a reunião finalmente terminou e a sala começou a esvaziar, Carolina pediu a Beatriz que permanecesse por mais um momento. Quando finalmente ficaram sozinhas, Carolina serviu 2 xícaras de chá de uma bandeja de prata que havia sido trazida discretamente. Ela entregou uma a Beatriz e se sentou informalmente na beirada da mesa de conferências, deixando de lado a postura formal de CEO. Agora que acabou o show, Carolina disse com um sorriso cansado, como você está realmente se sentindo? Beatriz tomou um gole de chá, organizando seus pensamentos. Honestamente, ainda estou processando tudo. Ontem, fui humilhada no que deveria ter sido um momento especial. Hoje, descobri que a estranha gentil que comprou café para mim é na verdade uma bilionária que demitiu pessoas por minha causa. É como estar em um filme surreal. Lamento se a forma como fiz isso foi chocante, Carolina disse sinceramente. Mas precisava que você visse que a justiça às vezes acontece, mesmo quando parece impossível. E mais importante,
Precisava que minha equipe visse as consequências reais de suas ações. Por que você estava vestida daquele jeito ontem? Beatriz perguntou, a curiosidade finalmente vencendo. Quero dizer, você claramente não precisa usar roupas simples. Carolina sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Aprendi cedo que as pessoas mostram quem realmente são quando acham que você não tem poder. Quando uso ternos caros e joias, as pessoas são respeitosas, mas não sei se é respeito genuíno ou apenas medo de quem eu sou. Quando me visto como uma pessoa comum, vejo a verdade. Ela pausou, olhando para sua xícara de chá. Meu pai me ensinou isso. Ele costumava visitar nossas lojas e hotéis disfarçado de cliente comum, apenas para ver como os funcionários realmente tratavam as pessoas. Foi assim que ele identificou os melhores gerentes, aqueles que tratavam todos com respeito, independentemente de aparências. Ele parece ter sido um homem sábio, Beatriz disse suavemente. Era. Morreu há 3 anos, e ainda sinto sua falta todos os dias. Mas tento honrar seus ensinamentos. Carolina colocou sua xícara de lado. Beatriz, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Ontem, depois de tudo que Patrícia disse, você ainda estava disposta a comprar um vestido aqui. Por quê? A maioria das pessoas teria ido embora e nunca mais voltado. Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder. Porque meu objetivo não era sobre a boutique ou sobre Patrícia. Era sobre meus pais. Era sobre celebrá-los da forma que eu havia planejado. Não ia deixar a crueldade de outra pessoa roubar isso de mim. Além disso, ela adicionou com um sorriso pequeno, minha mãe sempre diz que a melhor vingança é seguir em frente e ser feliz apesar daqueles que tentam te derrubar. Sua mãe é uma mulher sábia, Carolina disse, impressionada. Gostaria muito de conhecê-la algum dia. Ela adoraria conhecê-la também. Na verdade. Beatriz hesitou, depois continuou, o jantar de aniversário deles é sábado à noite. Sei que você é extremamente ocupada, mas se por acaso estiver livre, eles ficariam honrados em conhecer a pessoa que mudou completamente esta situação. Carolina sentiu-se genuinamente tocada. Eu adoraria. Obrigada pelo convite. Elas conversaram por mais meia hora, não como CEO e cliente, não como rica e pobre, mas como duas mulheres que haviam compartilhado um momento significativo e formado uma conexão inesperada. Quando Beatriz finalmente se preparou para sair, carregando sacos com vestidos que ela ainda não conseguia acreditar que eram seus, Carolina a acompanhou até a porta principal da boutique. A loja estava agora quase vazia, a notícia das demissões havia se espalhado rapidamente, e a equipe remanescente estava claramente abalada e em modo de autorreflexão. Carolina, Beatriz disse antes de sair, obrigada. Não apenas pelos vestidos ou pela justiça, mas por me lembrar que há bondade no mundo. Que há pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Obrigada a você, Carolina respondeu, abraçando-a calorosamente. Por sua graça sob pressão, por sua dignidade diante da crueldade, e por me dar a oportunidade de corrigir algo que estava muito errado na minha empresa. No sábado seguinte, o restaurante El Etoile estava decorado elegantemente para uma celebração íntima. Os pais de Beatriz, Senhor José e Dona Maria, ambos na casa dos 60 anos, rostos marcados pelo trabalho duro mas olhos brilhando de orgulho, estavam sentados à mesa com Beatriz, Daniel, e para sua surpresa e inicial nervosismo, Carolina Almeida Tavares. Carolina havia chegado novamente vestida de forma simples mas elegante, trazendo um presente para o casal, uma fotografia emoldurada da família que Beatriz havia mencionado ser preciosa para eles, agora profissionalmente restaurada e ampliada. Não era necessário, Dona Maria havia protestado, suas mãos tremendo levemente ao segurar o presente. Claro que era, Carolina havia respondido com sinceridade. Vocês criaram uma filha extraordinária. Isso merece ser celebrado. Durante o jantar, Carolina ouviu histórias sobre a infância de Beatriz, sobre os sacrifícios que José e Maria haviam feito para garantir que ela tivesse educação, sobre os valores que haviam instilado nela. Ela também compartilhou histórias sobre sua própria avó, sobre como Lumière havia chegado ao Brasil sem nada e construído um império baseado em trabalho duro e tratamento digno de todas as pessoas. Sabe, José disse em determinado momento, sua voz carregada de emoção, passei a vida toda sendo invisível. Limpando escritórios à noite quando todos já tinham ido para casa.
sendo tratado como menos do que nada por pessoas em ternos caros que nem sequer faziam contato visual comigo. Ensinei minha filha que dignidade não vem de quanto você ganha ou do que você veste, mas de como você trata os outros. Ele olhou para Carolina com respeito genuíno. Você poderia ter apenas despedido aquela funcionária e seguido em frente. Mas você fez questão de defender minha filha, de enviar uma mensagem de que todo mundo merece respeito. Isso significa mais do que você pode imaginar. Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Senhor José, o Senhor e Dona Maria deram ao mundo uma pessoa extraordinária em Beatriz. Se alguém merece gratidão aqui, são vocês. Enquanto a noite avançava, repleta de risos, histórias e uma conexão genuína entre pessoas de mundos tão diferentes, Carolina percebeu algo profundo. Ela havia começado a semana pensando que estava fazendo um favor a Beatriz ao corrigir uma injustiça. Mas na verdade, Beatriz e sua família haviam lhe dado um presente muito maior, lembrando-a do propósito real de seu trabalho, da importância de permanecer conectada à humanidade fundamental que deve estar no centro de todos os negócios. Nas semanas e meses que se seguiram, mudanças significativas ocorreram em todo o grupo Almeida Holdings. Programas de treinamento sobre diversidade e inclusão tornaram-se obrigatórios. Um sistema de denúncias independente foi estabelecido. Carolina pessoalmente visitou cada boutique e hotel, muitas vezes disfarçada, observando e corrigindo problemas onde os encontrava. O Fundo Dignidade cresceu rapidamente, apoiando dezenas de professores em todo o país. Beatriz tornou-se uma presença regular nos eventos do fundo, compartilhando sua história e inspirando outros. E sua amizade com Carolina floresceu, duas mulheres de mundos diferentes unidas por valores compartilhados e respeito mútuo. Um ano depois, na inauguração de um novo centro comunitário financiado pelo Fundo Dignidade, Carolina estava no palco ao lado de Beatriz, prestes a fazer um discurso. Antes de começar, ela olhou para a multidão, professores, enfermeiros, trabalhadores sociais, pessoas dedicadas a fazer o mundo melhor através de sacrifício pessoal, e sentiu uma gratidão profunda. Há um ano ela começou, eu pensei que entendia o que minha empresa representava. Pensei que estava fazendo um bom trabalho honrando o legado da minha família. E então conheci Beatriz Almeida, e ela me mostrou que ainda havia trabalho a fazer. Que elegância verdadeira não é sobre exclusão, mas sobre inclusão. Que luxo real não é fazer outros se sentirem pequenos, mas fazer todos se sentirem valiosos. Ela pausou, olhando para Beatriz que estava na primeira fila, lágrimas correndo pelo rosto. Alguém tentou humilhá-la porque julgou seu valor pelo que você vestia. Mas o que essa pessoa não sabia, o que ela não conseguia ver, era que verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou roupas de grife. Está em caráter, em compaixão, em como você trata outros quando nada obriga você a ser gentil. Carolina sorriu através de suas próprias lágrimas. Então obrigada, Beatriz. Por me mostrar quem eu quero ser. Por me lembrar do que realmente importa. E por provar que às vezes, aqueles que outros tentam humilhar são os que carregam a verdadeira elegância em seus corações. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, mas Carolina mal ouviu. Ela estava olhando para Beatriz, e as duas trocaram um sorriso que dizia tudo, sobre amizade, sobre justiça, sobre como um momento de crueldade pode se transformar em uma revolução de bondade. Porque no final, Patrícia havia humilhado a mulher errada. E ao fazê-lo, havia inadvertidamente iniciado uma mudança que alcançaria muito além daquela boutique, daquela cidade, daquele momento. Uma mudança que lembraria a todos que dignidade é um direito universal, não um privilégio comprado. E que verdadeira elegância sempre começa com respeito.